Fazer aqui uma aplicação da integral e da técnica de mudança de variável, né, numa aplicação aqui na física, que seria o trabalho de uma força variável, e para calcular o trabalho realizado no deslocamento finito, né, no intervalo entre x0 e 1, ou x1 e x2, você pode escolher. Podemos decompô-lo em uma sucessão de deslocamentos muito pequenos, né? Bem pequeno, né? Um delta xi, ó, aqui, ó, tão pequeno quanto eu desejo. Isso aqui pode tender a ser muito pequeno. Então esse delta xi tendendo a ficar muito próximo de zero. Logo, o trabalho, né? Você lembra lá, trabalho, a força do deslocamento, certo? O trabalho de uma força que vai deslocar de x1 a x2 ou de x0 a x1, se eu quiser fazer daqui nesse caso aqui, ó, x1 até x2, tá? Você pode encontrar em livros também x0 até x1, inicial e xf, x0 e xf, inicial e final, você escolhe. Então isso daqui vai ser feito de tal forma que esse trabalho a ser realizado, esse trabalho mecânico, ele vai fazendo o delta xi tão pequeno quanto eu desejo, tão pequenininho, né? Cada vez menor, cada vez menor, cada vez 0,1, 0,01, 0,001, 0,5 e assim vai, tendendo a zero, né? Então, o somatório de I, né, esse I sendo aqui do inicial ao final, tá? F de xi delta xi. E essa soma, quando isso tende a zero, a gente pode, por definição, né, então eu tenho infinitos retângulos. E quando eu somo a área desses retângulos, eu tenho que o trabalho, de modo mais preciso, vai ser a integral de x0 até x1, f de x dx. Quando a força é constante, não sei se você lembra, quando a força é constante, é força vezes deslocamento. Se a gente leva em conta que são vetores, né? Vetor força, escalar, vetor deslocamento. A gente não vai levar em conta isso aqui, mas eu quero que você lembre desse fato aqui, né? Isso aqui é uma força constante, tá? Se a gente só olha para a parte escalar, né? Então o trabalho vai ser força, módulo, né? Força de deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, isso de modo escalar. Tudo bem. Isso aqui é só para quem não sabe se situar. Mas, quando é uma força variável, então, temos isso daqui, que é a área compreendida, essa integral é a área compreendida entre a força, né, variável, a curva, o gráfico da força variável, e o intervalo aqui assim, né? E o eixo x. Então, essa área aqui, de modo exato, porque a gente tem o delta xi tende a zero, o número de retângulos tende a infinito, o número de retângulos tende a infinito, né? Você vai ter uma série infinita aqui de retângulos. Você calcula o trabalho de uma força variável a partir dessa expressão. Pois bem, então se eu tiver aqui uma situação aqui, né? Força de uma mola. Eu tenho um bloco eu tenho um bloco preso a uma bola e está na posição inicial aqui, que eu chamo de x igual a zero, e a força que essa mola exerce sobre o bloco é zero. Mas se eu esticar este bloco,
aliás, a mola, né? Puxar o bloco, esticar a mola, vai surgir uma força restauradora, que eu chamo aqui de F de S, tá? Vamos chamar de força da mola, FM, tá bom? Força da mola, FM. Se eu considero que lembra da questão vetorial, né? Se para frente é positivo, então para trás é negativo. Então surge uma força aqui, será negativa para indicar o sentido, né? Contrário ao deslocamento positivo. Se por outro lado eu empurro, o deslocamento é negativo, tá? O deslocamento é negativo e a força restauradora da mola ela fica positiva, tá bom? Então essa é o entendimento. Por meio experimental, a gente consegue estabelecer a seguinte relação. A força restauradora da mola, ela é proporcional ao deslocamento que o bloco tem. Ou seja, quanto maior for o x, né, se eu tenho aqui o x1, o x2, o x3, de tal forma que o x3 é maior do que o x2 é maior do que o x1, vamos chamar isso aqui de x0, e o x1 é maior do que o x0, eu posso estabelecer isso. Como é uma figura simples, bem conhecida, é um triângulo, certo? Então você só calcular a base, que seria essa diferença aqui, ó, xn menos x0, que nesse caso aqui vale quanto? D, né? Essa é a base. E a altura é daqui para cá, que seria o f de d. Já que x vale d, xn vale d, o f de d. Né? Ou seja, constante vezes esse dzinho aqui, que a gente chama de deslocamento, certo? Bom, então essa área aqui vai ser base vezes altura dividido por 2, vai ser a constante vezes deslocamento dividido por 2, vai ser a constante vezes deslocamento ao quadrado por 2. Ou você conhece que a força da mola é igual a um kx ao quadrado sobre 2. Então essa aqui é uma dedução até simples, né? Da força elástica. Tudo bem. Agora, vamos fazer isso a partir da ideia de integral, porque aí você tem uma confirmação mais precisa disso daí. Ora, então por definição, né, a força restauradora F de x, ela é menos kx. Lembra por que é o menos? Porque ela é uma força restauradora, ela é contrária ao deslocamento. É por isso que a gente está considerando o negativo. Então, se o x é o deslocamento da partícula, medido a partir da posição inicial de equilíbrio, né, então verifica-se experimentalmente que existe aí uma proporcionalidade. Por isso que tem essa constante, né? Proporcional. F de x é proporcional a x. Aí, para trazer a igualdade, é só colocar a constante. O negativo é para indicar o sentido que é restaurador. Então, aqui tem uma situação aqui qualquer, né? O f de x está aqui para baixo porque é negativo, tá? É uma decrescente. O gráfico, mas a força ela aumenta em módulo, tá? Ela aumenta em módulo à medida que aumenta o deslocamento. Então, como é que a gente calcula a área dessa figura aqui a partir da situação de integral, tá? A partir da situação de integral. Então, trabalho é um f de x dx e a gente vai fazer a integração no intervalo. Nesse caso aqui, ó, entre x0 e x1, tá? Não ligue muito aqui, mas é um intervalo. Então, eu tenho aqui um intervalo, esse intervalo fechadinho aqui, ó, x0 até x1, tá bom? Então tá aqui, ó, limite inferior, limite superior de f de x dx. Ora, se isso é f de x dx, então x0 até x1, quem é o f de x? É menos kx dx, certo? Arrumando isso daí, isso é constante,
pela propriedade da integral pode ir lá para fora. Fica isso aqui, ó. Ainda não é uma resolução pelo método da substituição. Basicamente aqui é o que você já conhece, que é o menos k, aí aqui na elevado a 1, x ao quadrado sobre 2, certo? De x0 até x1. Isso é igual. Ó. Já pegou aquela expressão, né? K, x quadrado sobre 2. Tá? O 2 é constante, sai. Bom, então tá aqui. O que é o x1? É o limite superior e o x0 é o limite inferior. Então vai dar menos k, x1, k sobre 2, x1 ao quadrado menos x0 ao quadrado. Que é basicamente a mesma equação do trabalho, só que agora ela está de modo mais generalizado para a variação aí, tá? Da força. Claro que aplicando para esse caso aqui. Então, isso daqui é como a gente chega na equação do trabalho feito para o deslocamento de uma mola da sua posição de equilíbrio, tá? Como tem um menos aqui, a gente pode trocar o sinal do pessoal aqui dentro, tá bom? Mas aí você que escolhe. O trabalho então realizado sobre a partícula é negativo quando aumenta a deformação da mola. Então, o trabalho é negativo quando aumenta a deformação da mola. E o trabalho é positivo, caso contrário, quando você diminui a deformação da mola, justamente pela questão aqui de ser uma força restauradora. Bom, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou trazer aqui alguns elementos importantes, tá? Então, eu não sei se você lembra, mas a força ela é definida como sendo o produto da massa vezes a variação da velocidade, que a gente chama de aceleração. Ou seja, força igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? E V são a aceleração e velocidade instantâneas da partícula, respectivamente, certo? Então, A e V. Se V é a velocidade da partícula correspondente a um deslocamento infinitésimo, então nós temos que dx é o V dt. Né? V não é dx dt, então dx, usando como infinitésimo, né? Dx é como se o dx fosse um pedacinho, aquele nosso ΔX transformado em infinitésimo, tá? Então é o nosso dx. Dx igual a V dt, tá? V dt. Bem, então já que V é dx dt, eu posso escrever isso aqui, ó. Vocês vão entender isso mais na frente. No lugar de V, eu vou colocar dx dt, tá bom? Por quê? Isso define o que se chama de diferencial de x, que a gente está vendo aqui de uma outra forma. E para deslocamentos ΔX muito pequenos, né? Aquele ΔX tendendo a zero, né? Aquele limite de ΔX tendendo a zero. Então, podemos então confundir, meio que na física a gente faz muito isso, a gente confunde então esse ΔX com esse dx. Trabalho. A gente viu que é f de x dx. Integral, certo? Logo, isso vai ser a integral de MA. MA dx, logo, vou fazer de novo aqui, né? Vai ser a integral de M dv dt dx, certo? M dv dt dx. Só que o dx, né, vdt, então eu vou vdt, ó. Então M, o dx, né, o vdt, então eu vou colocar mv dv dt dt. De tal forma que eu tenho essa expressão aqui, uma mudança de variável no diferencial. E aí dá para simplificar esse dt dt, vai ficar um mv dv. Então o trabalho vai ser essa integral de mv dv, que é uma integral em que nós temos
a variação da velocidade inicial até a velocidade no ponto 1. A gente está fazendo uma pequena adaptação da questão do trabalho. Bom, e aí a gente vai agora pegar essa ideia e substituir aqui, ó, no lugar de f de x dx vai ser a integral de mv dv da velocidade no ponto aqui para a velocidade no ponto aqui, né, de v0 até v1. A gente fez a mudança de variável no diferencial. E aí a gente vai, aqui é fácil, a massa normalmente ela é constante nesse caso, então pode vir para fora, e aqui vai ficar vdv. Ora, vdv é fácil, é v ao quadrado sobre 2 de v0 até v1. Logo, o trabalho mecânico vai ser igual a massa dividido por 2, porque isso aqui é constante, sai, v1 ao quadrado menos v0 ao quadrado, tá? Existe outra forma de escrever isso como sendo mv1 quadrado sobre 2 menos mv0 quadrado sobre 2, e nós vamos pegar essa expressão massa vezes a velocidade ao quadrado por 2, nós temos associada a ela o que a gente chama de energia cinética. Então, vai ser energia cinética 2 menos energia cinética 1. Ou, de um modo mais bonito, vai ser a variação da energia cinética. Então, a gente chega na relação que o trabalho mecânico ele é também a relação de mudança da energia cinética do corpo. O que está acontecendo? Quando você aplica uma força sobre um objeto, muda a velocidade, que é a aceleração, certo? Então muda a energia de movimento associada a ela. Quando você aplica o trabalho, muda a energia de movimento associada a ela. O trabalho realizado por uma força qualquer sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética da partícula entre as posições inicial e final. Isso generaliza para o caso de uma força qualquer no movimento, nesse caso unidimensional. A gente não está lidando aqui com 3 dimensões, nem lembrando também, né, esquecendo um pouco aí a ideia de vetor, tá? Mas está presente. Então é isso que a gente chegou aqui na conclusão, tá bom? Então é um estudo que a gente faz da força variável. Bom, vou fazer um exercíciozinho aqui para a gente acabar a aula de hoje. Uma força variável atua em uma partícula que pode se mover somente em uma direção. A força obedece à seguinte expressão analítica. Força é igual a A menos B x sobre L ao quadrado. Aí, de tal forma que A e B são constantes, L é constante e x é o que varia. Qual é o trabalho realizado por essa força quando ela atua de uma distância que vai de x igual a 0 até x igual a L? Ora, então aqui nós temos uma integral, certo? Trabalho é definido como sendo f de x dx. F, no caso, é a menos bx sobre L ao quadrado. Então, a menos bx sobre L ao quadrado dx. Tá? Não vou substituir ainda os valores, deixar só no finalzinho. Bom, distribuir então o produto aqui, ó, separar, né? Distribuir aqui o produto, então, separar. Então vai ficar a integral de A dx menos, aí vou deixar dentro ainda, b x sobre L ao quadrado dx. Tá sem espaço aqui. Bom, então o trabalho vai ser a integral de dx menos b, aí ó, L ao quadrado, vem para fora, L ao quadrado, integral de x ao quadrado dx. Logo, vai ser a x na variação do intervalo, né? Aí eu não tinha colocado o intervalo até agora, mas ele está presente, tá? É de 0 a L, né? Então, aqui, ó, 0 até L, 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 0 até L. Então vai ficar de 0 até L menos BL quadrado, x ao quadrado. A integral disso é x ao cubo sobre 3, de 0 até L. De 0 até L. Tá bom? Então vou deixar tudo agora na cor vermelha, senão vai demorar muito.
Então isso é igual, então o trabalho vai ser A vezes L menos 0 da L, então é A vezes L. A vezes L menos BL quadrado, L ao cubo menos 0, então é o próprio L ao cubo. Isso é igual a AL menos, L ao cubo por L ao quadrado sobra só o L, menos BL. Colocando o L em evidência, vai dar L que multiplica A menos B. Agora a gente pode substituir e achar o valor do trabalho, né? L vale 0,5, A vale 5 e B vale 3. 2 vezes 1 vezes 0,5, 1. Aí o trabalho, lembra, é o Joule, tá? Nosso querido Joule. Então, resposta letra B, 1 Joule.